Fala, gente, boa noite, tudo bem? Pessoal lá do Antigo do Farol, pessoal do VW SP2, Vila Teixeira, tudo bem? Boa noite, Parra. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certinho? Ó o Léo. E aí, Léo? Fez um bom retorno? Vocês estão me ouvindo legal? O áudio tá bacana? Antonione. E aí, Antonione, tudo bem? Boa noite, gente. Ricardo. É isso aí, gente. Hoje nós vamos bater um papo com o Suga, né? Seguindo aí a nossa pegada agora, Clareza 5. 5 de 5 ou 5 de 10? Hoje nós vamos bater um papo com o Suga, né? Roberto Suga, nosso ex-presidente, hoje faz parte ainda da Federação Brasileira, né? Diferente do Tilma, que deu uma afastada, tá lá no período de férias curtindo um pouquinho. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que o Tilman tá de volta para ajudar a gente aí. Então nós vamos bater um papo com o Suga. O Suga acho que foi um presidente super importante, né? Assim como todos os outros, obviamente cada um teve a sua importância, cada um pegou numa veia, mas o Suga acho que foi um dos presidentes mais representativos que a gente teve agora na história recente da federação, por alguns desafios que ele acabou encontrando pela frente que não teve como fugir, né? Então vamos esperar o Suga chegar aí que a gente vai bater um papo com ele. E aí, como é que estamos de quarentena? Alguém fala alguma coisa aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo com saúde? Tá todo mundo se cuidando? Ó o Paulo Bom Pastor. Oi, Paulo, tudo bem? Chico. Guilmar, o pessoal tá entrando aqui, eu não tô. Ricardo. Quem mais tá chegando aí? Augusto. Oi, Augusto. Augusto Mosca. Pedro Lambiase, tudo bem? Antônio Dório, Léo, eu já falei. O pessoal tá chegando aí, às vezes passa rápido e a gente não vê. Pessoal do MG, tá sempre aí, ó. O Suga já tá na área. O Suga, daqui a pouco a gente já coloca ele aqui pra falar. Pedro, oi Pedro, tudo bem? Gente, Pedro fez uma ação super legal junto com o pessoal lá do Clube do Chevrolet, né? Fez um drive-in solidário, né, Pedro? Fala aí um pouquinho pro pessoal, coloca nos comentários aí que eu dou uma reforçada por aqui. Rodrigo, Maurício Pereira, Veteran Car Club Sul Catarinense. Aldir, oi Aldir, tudo bem? Deixa eu dar uma cenária aqui pro Aldir. Aldir Passarinho também foi super bacana nosso bate-papo, né? Chico Esteves, tranquilo, voz tranquilo, boa noite a todos. É isso aí. Vamos lá, vamos chamar o Suga? Suga, vou te adicionar aqui, hein? Roberto Suga. Vinícius, oi Vinícius, boa noite. Periquito. Periquito é você? Olha o Suga! E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tá na Eu, garagem de casa, pelo visto? depois de tanto tempo sem ver os meus queridinhos aqui, né? Então, estando em São Paulo, desde fevereiro que eu não vejo os meus carrinhos. Então, vim aqui na garagem um pouco para matar saudades. Que legal, que bacana. Bom saber que você está por aqui. Fazia tempo que você não vinha para São Paulo, né? Eu digo São Paulo, só que não estou em São Paulo, estou no estado, né? Mas você Desde estava você fevereiro. tava lá no Mato Grosso fazia tempo já, né? Desde fevereiro. Vou ficar Então, mais para trás, está cortando minha cabeça aí, não? tá cortando a parte de cima, Suga. Se você puder abaixar um pouco ou subir o celular, Espera tá aí. dando para ver só o para-choque desalinhado da sua Cadillac ali, ó. Impossível. 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 Tá dando para ver ali o para-choque, a grade também não tá muito legal ali, viu? Tá tudo meio fora Impossível. ali. Na verdade, eu Tu... estou de máscara. Eu estou de É. máscara porque eu estou tendo as precauções, porque eu quero convidar uma pessoa para dar um tchauzinho para vocês. Ah, legal, legal. Vamos fazer isso, que assim eu te libero da máscara? O que você acha? Tá bom? Vamos lá?
Olha quem tá ali. Oi, dona Edith. Tudo bem com a senhora? Gente, para quem não conhece, essa é a dona Edith Suga. Eu acho que ela é mais antiga mobilista até que o Suga, porque ela está em todas, né, Suga, né, dona Edith? Todas, está em todos os eventos. É isso aí. A senhora está bem? Está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Que bom, que bom. Fique bem, fique bem. Ó, tá todo mundo mandando um beijo aí, batendo palma, ó, que amor. Obrigada. Mandando beijos, beijos e mais beijos para a senhora. Muito obrigada por todos. É isso aí. Tá bom, ela vai assistir agora ali, um pouco distante de mim. Aí Vai eu tiro. lá. Isso, aí fica Nós melhor. estamos aqui rendendo homenagem a Aí, Denise Denise, Carato, eu tô vendo. paulista de Altos Antigos. É, legal. Lembrando dela, a grande precursora do Encontro Paulista, de toda a referência para a organização dos eventos que hoje nós temos no Brasil todo. Começou em Exatamente. 96 em Águas de São Pedro, em 97 em Águas de Lindóia, e aí a história vocês todos conhecem. E aí o resto é história, né? Tá bom? É isso aí. A todos, muita saúde. Tchau, dona Edith. Um beijo para a senhora. Agora eu vou tirar a máscara e vou pôr o microfone, né? Acho que fica melhor. Isso, Não? fica melhor. Vamos lá. Pô, que bacana ver dona Edith. Tá eu bem, acho né, que Sugar? todo mundo isolado, todo mundo sem nos está vendo. Eu acho que eu quis aproveitar que eu estou aqui em São Paulo, porque eu também desde antes ainda de fevereiro, né? Minha mãe foi passear nos Estados Unidos com meu irmão e meu pai não quis ir. Então, desde janeiro que eu não vejo minha mãe. Aí vim para cá para matar saudades com todas as precauções. Para todos, eu e a Paula, muito provavelmente não tivemos, né? Não fizemos teste, mas nós não tivemos o Covid. Mas a minha mãe muito preocupada, meus irmãos, de que eu viesse para cá. E eles fizeram exames para verem se eles eram transmissores ou não. E aí, com esse exame dando negativo, eu vim para cá, até para participar da cerimônia de memória budista dos 49 dias do meu pai. Então, vim passar com a família. E aqui estou também para matar saudade dos meus carros. Muito bom, muito bom. Matar saudade é sempre bom, né? Isso aí. Você tá bem, Suga? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bom. Tranquilo? Tranquilo em partes, né? A gente tô aqui em São Paulo, tem algumas coisas para serem resolvidas aqui, então ainda não tenho um prazo para voltar para Mato Grosso, para Cuiabá, né? Mas, enfim. Mas a Paula tá aí com você? Não, a Paula ficou em Cuiabá. A Paula ficou Ela em Cuiabá. está lá. A Paula está em Cuiabá. Então mandar um beijão para Paula à distância aí. Tá bem. A Paula que não tirou férias do Suga. Pois é. Então, nós ficamos em quarentena há tanto tempo, né? Agora ela tem férias. Ela tirou férias. Suga, vamos lá. Bem-vindo à nossa live aqui da Federação. Obrigado. Você foi um dos incentivadores, a gente conversou isso lá atrás. Você tem acompanhado e agora chegou a sua hora. Você está sentado hoje na cadeira do ex-presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Então, essa é a sua cadeira hoje, tá? Tá certo. E vamos bater um papo aqui, seguindo na linha de demonstrar um pouco dos bastidores da Federação Brasileira, de como as coisas funcionam, de como nós, o corpo, né, a diretoria da Federação, como nós nos relacionamos, nos trabalhamos, dos seus desafios na época do seu mandato. E para começar matando a curiosidade do pessoal, eu vou começar fazendo aquela perguntinha clássica que eu acho que você já ouviu fazer 1000 vezes, né? Que hora que você sentiu que tinha gasolina e ferrugem correndo no seu sangue, que você falou, putz, ferrou. Como é que foi isso para você? Na verdade, assim, muito incentivado pelos meus pais, né? Meu pai comprava 4 rodas e vinha com as 4 rodas lá para casa. Então, legal. Sempre lendo as 4 rodas, depois ele comprava também Auto Esporte. E a minha mãe, como vocês sabem ou não sabem, ela até hoje tem CNH em dia. Então, mais recentemente, para ela não andar sozinha, então o motorista vai do lado dela e ela vai dirigindo o carro. Que legal. Mas ela fez rally comigo na China.
Aqui do Brasil, nós fizemos vários ralis de regularidade organizado pelo Alfa Romeo Clube do Brasil, com o MG Clube do Brasil, e ela aqui em São Paulo, né? E assim, ela sempre participou e ela sempre foi uma entusiasta de automóvel, né? Nós viajávamos de carro e ela, para distrair criança dentro do carro, ela fazia a gente... E aí, infelizmente, agora nós não conseguimos ter mais essa brincadeira, mas ela fazia a gente ler as placas dos carros para dizer de onde que era o carro. Então, você estava na estrada e você via os carros com a cidade. Olha, carro de onde que é e tal. Então, ela sempre tinha essa ideia de distrair criança dentro do carro, né? E eu lembro dessas passagens, né? Legal. Então, eles são os grandes estimuladores, sempre foram os motivadores. Meu pai, um cadillaqueiro, sempre gostou de Cadillac, carros americanos, por isso que hoje eu estou aqui mais com carros americanos, não estou com carros europeus, mas era o que ele mais gostava. Cadillac era a marca preferida dele, Chevrolet, né? Vários Chevrolets que ele teve, desde a época que trabalhava na indústria de móveis, era Boca de Sapo, caminhonete Chevrolet Boca de Sapo, Chevrolet Starline 1951, Bel Air 53, Cadillac 51, enfim. Tudo isso fez parte da sua infância? Foi parte. Parte não foi, né? Porque as caminhonetes eram... da sua memória. Da minha memória, meu pai tal. falando, né? Falando dos carros, então... E minha mãe dirigia o Cadillac Fleetwood 51, você imagina? Que legal. Imagina, ela dirigia o Chevrolet também, o Cadillac, enfim. E a Kombi, porque esse foi um dos carros da empresa do meu pai que a gente preservou desde zero. Então, essa Kombi 1970 está preservada aí. Trabalhou na empresa do meu pai e nós guardamos ela. Né? Legal, então, legal. Alguns dos carros para a gente ficar mais envolvido aí com o ambiente de carro e tal. Claro. Então, o carro antigo sempre teve presente na sua vida, se for ver, desde como você disse, seus automóvel. Pais, sua mãe incentivando, seu pai curtia já, tanto que a Kombi está aí, imagino que ele deve ter tido algum tipo de participação nisso, porque gostava também, né? Você veja, a preocupação de preservação do automóvel, quando chegava um carro na empresa, esse, por exemplo, e depois outros mais recentes, picape, uma picape Courier, que a gente também tem, esse aqui, que eram os carros que ele dirigia, picape Courier, ele mandava fazer uma capa de curvim. Então, essa Kombi tem a tapeçaria original, os bancos de trás foram retirados e guardados no almoxarifado da empresa, então nunca tinha sido usado, porque era para carga. Legal. E o banco dianteiro, meu pai sempre mandava fazer uma capa de curvim preto, né? Porque ela é marmorizada, clarinha, né? Original dela. E então ela foi preservada. Então, quando ela parou de trabalhar, eu tirei a capa, que eu já sabia que meu pai tinha feito, aquela capa para proteger. O banco estava ali. A tapeçaria original, só tive que fazer uns ajustes, porque ela estava um pouco mais cansadinha e tal. Mas ele já tinha essa ideia de preservação. Né? É o sangue do antigo mobilista na veia, já vem do seu pai, então. Quantos mil quilômetros tem a Kombi? Deve estar com 180 e poucos mil quilômetros. Quanto você quer nela? O pessoal pode mandar oferta nos comentários. Valor aí, emotivo, né? É um valor mais emotivo, mais valor sentimental. Não, tem coisa que não tem preço. Como a Courier também. Também ele mandou fazer uma capa, né? Para poder. Então tem eu acho que tem essa característica de preservação, né? E que transmite para nós, um ou outro acata isso. E aí, meu pai sempre gostava de ir nos eventos conosco, e a mãe, na verdade, eu motivava, né? Porque comecei a estar mais envolvido em 1981. Passava um vizinho lá com os carros dos anos 60 e 70 norte-americanos, em frente de casa. Na época nós morávamos na Aclimação, e ele passava, hora com Cadillac 68, Eldorado, outra hora ele passava com Cadillac UPD 73. Né? E meu pai olhava os Cadillacs que ele passava, então sempre gostava de Cadillac.
tinha Oldsmobile, Delta 88, 73, Oldsmobile Cutlass 68. E aí, um dia eu falei, eu vou atrás desse sujeito que mora aqui no bairro, eu vou lá conversar com ele. Aí fui lá conversar com ele, aí ele falou, você gosta de carro e tal, então eu vou te levar nos lugares. Ele me levou lá na loja do Assador Bectarian, Jardineira Veículos, quando era lá na Vila Prudente, lá na Inácio... como é que chama? Luiz Inácio de Anhanhamelo. Isso. Aí eu ia lá com ele e comecei a me inteirar. Eu tinha quanto? 17, 18 anos, por aí. Que legal. Né? E aí fui lá ele também ia lá na Barão de Limeira, na Eduardo Automóveis. Na época era o seu Eduardo e o Gregório, não era o Arthur ainda era menino, né? Da Eduardo Automóveis, então eu via lá, porque eles também tinham tinham os carros antigos, carros americanos, carros da década de 60, 70, e aí eu fui me envolvendo, teve os encontros do Clube do Ford V8 na concessionária Aeroporto na Washington Luiz. Legal. Né? E nós na época, tínhamos... Você estava no seio do antigo Movimento Paulista, então. Você estava, Assadur, essa turma toda, aí você estava no Romeu meio não precisa falar, né? Romeu Siciliano, nem preciso falar que também conheci Romeu. Você foi quase, o presidente Altair Manuel, boa noite, aproveitar, o pessoal da Garagem 95 tá aí, o Ariel tá aí, o Ariel Teixeira tá aí, falou que essa Kombi merece uma tela, Suga, não sei se está conseguindo acompanhar aí. Não consigo ler, não. Chico Esteves está aí, um monte de gente está aí mandando um abração para você, um beijo. Obrigado. Não estou conseguindo ler daqui, tá? Marcelo Paulino está aí também. Opa, Paulino. Cadê? Quem mais que tinha visto aqui? Tinha uma galera, o Leandro Mazzocato está aí, Paulo Leandro está aí, Guiomar, cadê? O Camil, grande Camil, lá das Minas Gerais, Guimageste, pô, o pessoal tá todo aí. Fernando Teolini tá aí também. Opa, galacheiro. Galacheiro aí, ó. Bom, então, o Pedro Vergaro, o Léo, tá todo mundo aí. O pessoal do acervo tá aí, ó, tá todo mundo aí. Já que ele tá falando, já que estamos falando de galacheiro, então assim, eu gostava, ainda gosto, claro, né? Eu tinha uma loucura por Galaxy, né? Porque para mim Galaxy é um projeto que deu certo na Ford, mas é da General Motors. Você consegue explicar isso minimamente de uma maneira? Mas eu sempre fui apaixonado por Galaxy. A família tinha Galaxy, então tinha tios que tinha Galaxy 67, 68, 73. E meu pai tinha Itamaraty. Tá. Nós tínhamos o Itamaraty e depois nós ficamos 11 anos com esse Itamaraty 67. Né? Depois dos carros americanos, que eram Chevrolet, Cadillac e tal, aí foi para o Itamaraty 67. E nós ficamos 11 anos com esse carro. Aí depois nós entramos na linha Galaxy, Landau 79 série especial. Nós tivemos dois série especial. Legal. Nós tivemos um azul clássico Alco 81. Legal. Então, assim, e eu nessa época era uma loucura, só para você ter uma ideia. Eu cheguei aí para o Guarujá e o vizinho nosso, que meu pai tinha tinha participado da incorporação de um prédio, então os moradores eram todos novos. Nós tínhamos um apartamento em Pitangueiras, que era de frente para o mar, mais antigo, mas depois nós mudamos para um outro que era todos moradores novos. Aí, então você vai se enturmando, conhecendo e tal. Aí, falando de carro e tal, o sujeito falou assim, eu tenho um Landau 80, azul clássico. Que bairro que você mora? Eu moro na Chácara Clabin. É? A sua casa é uma casa estilo mediterrâneo, de porta de vidro temperado, blindex, 3 garagens, com vidro que abre a porta assim e tal. Eu falei, a placa do seu Landau é tal, 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 tal? Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, olha, eu tenho quase decorado a placa de todos os Galaxy de São Paulo. Placa amarela. Então era uma loucura assim. Que legal, isso é que legal. De guardar placas, mas era só de Galaxy. Tá? Só de Galaxy. Só de Galaxy. Então,
E o seu, Claro que Suga, agora... e o seu primeiro carro? Que você pegou a chave na mão e falou, esse aqui é meu, porque, pô, pelo visto na sua casa é super legal isso. De Aero a Cadillac já é um hiato gigantesco, né? Assim, mas Galaxy, picape, isso e aquilo, assim, pelo visto você sempre conviveu com automóveis de uma maneira muito natural. Mas qual que foi o primeiro que você falou, bom, esse aqui é meu, eu que vou cuidar de você, vem aqui que você é meu? Putz, Antigo. olha, isso é mais, assim, nós sempre fomos envolvidos a família toda. Então, te falar assim, um carro que meu pai gostou e que os irmãos se envolveram, meus dois irmãos se envolveram, foi um carro na época que eu estava entrando na faculdade. Foi um Pontiac Firebird 1974, Fórmula 400. Muito legal, Mas esse não, carro eu já vi. mas não tinha isso, meu carro, tá? Era estudante, então era o nosso, da família, né? Os carros eram da família, sempre esse envolvimento. Falar para você, carro que foi meu, é uma coisa mais recente, assim, dos anos 2000, era uma coisa mais para cá, não era dessa época. Essa época era uma coisa muito da família, todos nós gostávamos, curtíamos e sempre envolvidos com o carro. Então, assim, falar para mim qual que foi o seu primeiro carro, eu realmente não lembro. Eu tive vários, né? E chegou um momento que tinha aqui, e algumas, até tem umas fotos mais antigas minhas, que tem uma garagem aqui mais com o europeu, com o americano, lotadíssima. Era uma época que eu estava com uns 25 carros, né? Antigos, né? Mas te falar de Alfa Romeo, carro alemão, carro inglês. Eu falei, lembra, uma Alfa que você teve, até achei, sem querer, fui fazer uma pesquisa aqui, achei você oferecendo o carro, uma Giulia, uma GTV, acho que vermelha. GTV, 74 vermelha. Com preço lá embaixo, perto do que é praticado hoje. Eu falei, nossa, Suga, olha aqui, 53 né, mil reais. Aí você falou, nossa, o carro era ótimo, mas a dona Edith não gostava porque não tinha ar-condicionado. Pois é, e aí tinha um amigo de Brasília que tinha na coleção de Alfa Romeos, ele tinha uma GTV vermelha, acho que era com ar-condicionado. Aí eu falei, bom, ele estava morando aqui, morando um pouco fora do país, em Paris. E aí eu conversei com o Paulo Mostardeiro, fui lá ver o carro. Ele falou, ele vai vender a coleção dele e tal. Então tá bom, então me interessa essa GTV. Ele falou, então tá bom, como ele vai vender todos os carros, tá bom. Ok, então eu vou pôr a minha já para entre os amigos, nos grupos de amigos, para ver quem tem interesse na minha GTV. Aí o Lico Azevedo acabou comprando esse carro, né? E eu fiquei então sem a Alfa porque ela não tinha ar-condicionado, minha mãe tinha que colocar toalha no banco dela, porque senão ela ficava transpirando, era um incômodo e tal. E aí eu falei para ela, bom, eu vou vender para comprar uma com ar-condicionado. Aí quando esse nosso amigo voltou da França, eu liguei para ele e falei, você vai vender? Vou. Então, eu estou interessado no carro. Aí ele virou e falou, o único carro que eu não vou vender é a GTV com ar-condicionado. Pô, você já estava sem Alfa. Já estava sem Alfa, e fiquei sem Alfa. Entendeu? E fiquei sem Alfa. As coisas do carro antigo, né? As coisas do carro antigo. Suga, e seu envolvimento com o clube? Por onde que você entrou? Como é que foi? Eu tô falando, agora eu vou prestar atenção no horário. Já foram 20 minutos do nosso papo, para você ir controlando também. Nós temos 1 hora cravado, cai a transmissão. 1 hora. Temos 20 minutos. Já comemos 20 minutos dessa hora. Bom, qual que foi o envolvimento com o clube? Qual foi a sua porta de entrada aí? Então, as primeiras reuniões em 85... Bom, foi com o Veteran Car Clube de São Paulo, com o João Pozzoli, né? Que nós, na época, juntávamos uma turma, na época que eu estou falando, dos anos 80, que é essa época que eu comecei a me envolver, que eu fui no Assadur, que eu fui no Romeu Siciliano, que eu fui no Eduardo Automóveis, depois tinha o Vili, enfim. E aí aquela época era uma época que os carros da década de 70, 60, 70 nacionais de motor 6 cilindros e 8 cilindros, né? Maverick, Dodge, Opala e Galaxy, era assim, era um momento que o Pro Álcool, ninguém queria absolutamente nada desses carros. Literalmente o que tinha no tanque, né? O sujeito se sentia feliz de ter um Corcel 2 a álcool e como teve um tio meu que
Ele trocou um Charger RT 73, em 1981 ele trocou um Charger RT 73 com 50 mil quilômetros, todo original, branco, irmão do meu pai, e trocou no Corcel 2 LDO 1.6 a álcool em 81. Ele ofereceu para mim por 50 mil cruzeiros e comprou o Corcel por 600 mil cruzeiros. Nossa Senhora. Eu lembro que meu pai tinha já a Landau, mas ele também comprou um Corcel 2 LDO 1.6 81 a álcool, ele pagou 670 mil cruzeiros. Então vocês têm uma ideia de quanto era um Charger RT 73 com 50 mil quilômetros todo original. Não era nada. Nada. Meu tio ia para casa que ele tinha em Ilhabela, era tranquilo ir para Ilhabela pegar a Serra de São Sebastião de Charger, né? E aí depois, com o carro carregado, eu subi com o Corcel 2 1.6 a álcool. Ele xingou que foi uma loucura. Ele estava acostumado com o Dojão, né? Claro, né? Puta. Então, essa época é a época que eu, então, ia encontrar com a turma do João Pozzoli, porque juntava a turma dos Dodge, dos Maverick, dos Galaxy, alguns carros americanos da década de 70, né? E o nosso cardeal Og Pozzoli falava que tudo aquilo lá não era carro antigo, né? Carro antigo não era aquilo, né? Então, falou, João, sai daqui com esse monte de carro velho daqui, isso aí não é carro antigo, né? Então, mas é o que eu digo, né? É um conflito de gerações, porque e eu lembro muito do Jacó lá no Sambódromo. A gente vai com o Ricardo Jacó no Sambódromo e a gente via Chevette, Monza, Gol quadrado e tal. Ele virava, esse carro não é antigo. Eu falei, não é antigo, já tem 30 anos, né? Você, quando ia com a sua V-Maguete no concurso de elegância, que o Og e a turma dos cardeais do carro antigo faziam em São Paulo, os concursos de elegância, falava para você colocar a sua V-Maguete lá no fundo do clube da Sociedade Hípica Paulista. Isso está acontecendo agora de todas as maneiras, de novo, e agora parece que está com mais força ainda, né? O pessoal... E é justamente essa turma reclamando da turma que está chegando. É um ciclo, é um conflito, é uma coisa que se repete, né? É conflito de gerações. É um conflito de gerações. Então, aí eu participei nessa época. Depois eu frequentei mais o V8, que era encontros da concessionária aeroporto lá na Washington Luiz, perto do aeroporto de Congonhas. Legal. Depois aí eu conheci o Clube do Chevrolet, eu cheguei aí no Clube do Chevrolet, mas aí era ali num imóvel do Homero Rodrigues, né? O Romero e o Fernando Rodrigues, que eu estou falando aqui em 87, por aí, 88. Tá. E aí eu falei, bom... conheci, frequentei e tal, mas aí eu tinha primo que também tinha Cadillac, então nós saímos e viajávamos, passeávamos de Cadillac, a gente tinha lá no condomínio Marambaia, meu pai também tinha lá em Vinhedo, a gente tinha uns imóveis lá e meu pai, a gente ia de fim de semana para lá, e com meus primos, meus tios, a gente tinha um Fleetwood azul, depois meu tio tinha um Coupé de Ville 75, e a gente viajava por aí, para lá, para cá. Curtia os carros, literalmente. Curtia os carros, né? Aí eu ia ali no Manequim Pis, que é ali na paralela 9 de julho, tinha um encontro de carro antigo, que depois aquilo acabou porque fazia muita algazarra ali naquele lugar dos jardins com muito barulho. Aí teve Praça Benedito Calixto, depois aí começou Pacaembu, né? E aí, mas nessa época do Pacaembu já era uma época que eu já comecei a participar de clube. Então eu não me envolvi em clube, porque eu lembro de algumas situações do passado com o Veteran Car Clube de São Paulo. Eu falei, não, eles têm assim, não está dentro aquele desgaste clássico que todo mundo tem, né? Aí eu falei, não, gosto de carro antigo, eu não quero estar envolvido em clube, nada disso. Não. E aí eu fui no primeiro encontro paulista de autos antigos. Na verdade, eu fui no encontro dos bandeirantes, que o Og fez em Águas de São Pedro. Legal. Eu lembro de ter ido no encontro dos bandeirantes, em Águas de São Pedro. Você foi com que carro? Eu acho que eu fui de Pontiac, Firebird. Legal.
Seu carro tem as rodas Roney-Cumbi, né? Tem. Tem. Não, a minha não. Tem? A minha não é. A minha é outra roda. Tá. Nós íamos, não com carro, mas nós íamos nos eventos, tem fotografias nossas aí, no concurso de elegância na Hípica Paulista, Hípica Santo Amaro, minha mãe, meu pai, fotografia de carros aí, na época, assim, dos concursos de elegância em São Paulo, mas nós não tínhamos carro tão antigo para ir nos concursos de elegância da Hípica Paulista e da Hípica Santo Amaro, mas íamos nós todos, meus irmãos, meu pai, minha mãe, nós íamos, meus primos, meus tios, todos. E aí tinha, inclusive, a APCA, Associação dos Pilotos Antigos e Históricos, de Carros Antigos e Históricos, Julinho Penteados, que foi presidente, era essa turma de pilotos de veículos antigos de regularidade, provas de regularidade em Interlagos. E tinha os passeios, a gente ia para lá. Pontiac, Cadillac, Coupé de Ville, Fleetwood, todo mundo lá. E aí a turma falava assim, aquele bando de japoneses que veio lá de Cadillac. E a gente não falava com ninguém, a gente não se envolvia, a gente ia lá, passeava, olhava, ia embora. Tava tudo ali, tava tudo certo. Então eu faço essa colocação, porque aí eu fui do primeiro encontro paulista, e nós fomos com o Fleetwood Azul 74. Não é esse aqui, que esse é o preto, o 74. E aí, nós fomos lá, fizemos inscrição, já tinha os eventos aconteciam lá na Benedito Calixto, falaram do encontro, vamos para lá. E aí, então, teve em 95 o encontro dos bandeirantes, mas fui só eu com o Pontiac. E em 96 teve o encontro paulista de autos antigos em Água de São Pedro, e aí organizado pela Sociedade Feminina de Autos Antigos. Aí eu fui, todos nós, eu, meu pai e minha mãe, o meu irmão caçula, e nós fomos para lá. E fizemos inscrição, tal, expusemos o carro, eu falei, bom, tá bom. Aí teve um momento que acho que quando eu cheguei no evento, aí chegou uma senhora e falou assim, muito obrigado por ter vindo no evento, parabéns pelo seu carro, muito bonito, tal, eu queria ir até lá no hotel, lá em cima, que era o hotel, grande hotel lá do SESC, né? Será que você poderia dar uma carona? Eu falei, claro, que leva a senhora e tal. Então entrou essa senhora com a amiga dela, e eu levei até a porta do hotel, né? Essa pessoa era a Denise Carratu. Que legal. E aí eu pus o carro no lugar onde foi orientado, aí o Nilson que orientou para estacionar no gramado do grande hotel lá de Água de São Pedro, parei lá e tal. E aí, fabuloso, né? Ela fez um jantar com uma baile de máscaras, né? Minha mãe ficou toda encantada, e a Denise também viu que minha mãe ficou envolvida também, e acabou sendo membro, e é até hoje membro da Sociedade Feminina de Autos Antigos, Dona Edith. E aí participei, e aí, na época, a General Motors Chevrolet que patrocinou o Encontro Paulista. Aí chegou um sujeito e falou assim, olha, o Cadillac foi premiado, tal. Aí veio esse sujeito e falou assim, olha, você é muito metido. Eu falei, eu metido? Você vai nos encontros aí, vai o bando de japonês, vai lá para a pista de Interlagos, você vai aí nos eventos, vai sua família, tal, você nem olha na cara. Eu falei, mas não conheço tanta gente assim, eu não sei quem é. Falou, então, eu sou o Cláudio Borrego, então você vai fazer o seguinte, a partir de agora eu espero você quinta-feira para jantar no Clube Chevrolet. Legal. Eu falei, tá bom, então eu vou lá. Você andava de Chevrolet, fazia todo sentido, né? Aí eu fui jantar. Eu falei, olha, Borrego, na verdade eu nunca quis me envolver, porque eu vi alguns episódios do passado e assim, eu gosto de carro antigo, eu não gosto de polêmica, eu não quero estar envolvido em polêmicas, né? Eu quero curtir, né? Ele falou, não, tudo mudou, muito mudou, eu sei que você está falando de episódios do passado, aqui em São Paulo, tudo mudou, vem para cá, vai lá no Clube Chevrolet e tal. Aí eu fui para o Clube Chevrolet. E aí eu não deixei mais de ser membro do Clube Chevrolet. Borrego me colocava em tudo quanto é lugar. Encontro Paulista foi para Águas de Lindóia. Que legal. Então, nós pulamos de um evento patrocinado pela General Motors com 150 carros em Água de São Pedro. Quando foi em 97, foi para 300 carros, entendeu? Legal. Aí eu já tinha acabado de comprar esse carro, que era do
do ex-vice-presidente da Philips, que ele tinha comprado da Embaixada do Japão, que é o Fleetwood preto, que era Legal. de uso da Embaixada do Japão, e eu levei ele em 97 para Águas de Lindóia, e aí o Borrego, como sempre, o Clube Chevrolet era o protagonista, porque era patrocinado pela General Motors, então o Borrego era o sujeito que pilotava a premiação, tal, aquela loucura, vem Suga, vem aqui, vamos trabalhar, não sei o que lá, e tal, e eu cheguei ao ponto daquela avenida de entrada da cidade, pista dupla ali, quando você chega em Águas de Lindóia, e você vem entrando, e você entra à esquerda, e tem uma avenida que vem acabar no parque. Aí nós falamos, como é que nós vamos fazer a recepção? Vamos fazer a recepção lá, já, o crachá e tal. E eu estava ali, eu fiquei com uma mesinha lá, com o crachá, dando as boas-vindas, tal, não sei o quê. Aí eu sei que o Borrego saiu correndo lá do evento. Cadê o Suga? Cadê o Suga? Não, o Suga está lá recepcionando. Que recepcionando? Põe lá uma moça para recepcionar. O Suga tem que vir aqui trabalhar com outras coisas. E aí saí correndo, porque era um assunto de premiação. Então, você já participou, você sabe, mas olha, foi uma loucura. Conversa comprida. O Suga, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando de Encontro Paulista, da Edenise, né? Se o Nilson estiver por aí, quero mandar um beijão para ele, um abração. Tive com o Nilson, tive em Vinhedo final de semana, então cheguei na quarta-feira um pouco mais cedo, fui lá dar um abraço, respeitando todos os devidos protocolos, mas tive com o Nilson final de semana, ele está bem, mandou um beijão para todo mundo, agradeceu todas Muito as bom. manifestações e todo o carinho que ele vem recebendo, que eu acho que é pouco, merece mais e sempre mais, porque eles são pessoas, né, Denise, pessoas super importantes, queridas, amadas, enfim. Me fala uma coisa, eu lembro muito de eu começar a frequentar o Encontro Paulista, a minha memória, se não me engano foi 2000, 2001, por ali, que eu comecei a frequentar de maneira muito tímida também, menino do interior. E eu já lembro de você e o Júlio Penteado ali, né, alinhadíssimos no palco da premiação, Não, mas na mão, dando Não. aula, porque vocês não Não. faziam premiação, vocês davam uma verdadeira aula. Eu lembro que teve algumas vezes que o Nilson colocou uma plataforma para girar, o carro subia, girava. Aquilo era uma coisa, assim, internacional, né? Era uma coisa internacional. Pô, A Edenise tinha criatividade. Que dia que você pegou? Como é que você foi? Como é que você entrou lá, você e o Julinho? Como é que foi isso? O Borrego te chutou lá para cima também? Como é que foi isso? Na verdade, o Borrego e o Julinho Penteado é que faziam isso, né? Na verdade, o primeiro encontro paulista, não. Teve um mestre de cerimônias contratado, que o Nilson e a Denise contrataram, e o Borrego, né? Tá. Mas era um sujeito que não entendia nada de carro antigo, então não dá. O Borrego, como ele tinha aquele jogo de cintura, ele conseguia levar tudo numa esportiva. O Borrego era uma pessoa assim, ele conseguia levar tudo de uma forma muito divertida, né? Mas aí no primeiro encontro que aconteceu em Águas de Lindóia, que é o segundo encontro paulista, aí já foi o Borrego e o Júlio, né? E eu ficava ali de suporte, aquela coisa lá de vamos organizar o carro para entrar, vai lá, chama o carro, não sei o que está acontecendo, preparar a ordem dos carros para entrar. Então eu ficava ali. Não adianta, para você chegar a decidir fazer alguma coisa e comandar, você tem que passar por todos os estágios para aprender. Então, de premiação, tá bom, nós tínhamos esse encontro de 97, foi uma loucura, de 150 carros no primeiro, foi para 300 no segundo. E o Nilson e a Denise tinha calculado 15, 20 troféus. 15, 20 troféus para 150 carros, maravilhosos, já é difícil. Você imagina 15, 20 troféus para 300 carros em Águas de Lindóia em 97. Assim, foi uma loucura. E aí, para a gente conseguir selecionar 30, e depois, como é que a gente vai avisar? Porque aí o evento já não era mais como a Água de São Pedro, que era fácil localizar as pessoas, estava espalhado. Nós temos que procurar a placa do carro, procurar a inscrição, ver onde que ele estava hospedado. Eu pegava a folha de sulfite, escrevia assim: parabéns, seu carro foi premiado, por favor esteja na premiação.
e eu fui jogar debaixo da porta dos apartamentos de madrugada. Nós acabamos de fechar a premiação, é 1h da manhã, e todo mundo morto. Daí ia mas colocar ainda peguei cartinha debaixo da porta. 30 cartinhas debaixo da porta no Hotel Monte Real, no Hotel Guarani, no hotel do outro lado em frente. E loucura, assim, uma loucura. Mas então, para depois aí, com a ausência, infelizmente, com a falta do Borrego, eu acabei assumindo esse trabalho aí com o Júlio Penteado. Outro que também veio para ajudar e colaborou e também foi um grande colaborador foi o professor Everardo Cosme, né? Ele foi um grande entusiasta, a Casa do Carro que ele fez aqui em São Paulo. Então, assim, um grande entusiasta também que colaborou, era assim, todo mundo muito voluntário, né? E a gente conhecia todo mundo, né? A gente acabava conhecendo todo mundo, se não conhecia, acabava se conhecendo, né? Sim, Borrego... Todo mundo muito próximo, né? Everardo, a mesma coisa, né? E corintiano roxo, fez um baile da federação no Corinthians, você imagina, festa de final de ano da Federação Brasileira de Veículos Antigos no Corinthians, no salão do Corinthians, assim. Mas, enfim, Everardo é outro também que colaborou muito aqui em São Paulo para os eventos. Você já deu o gancho para a próxima. E federação? Como é que você chegou na federação? Pois é, a gente tinha a história dos presidentes, vocês sabem, né? Começou com o Roberto Nasser, depois Francisco Azevedo, Og Pozzoli e o José Aurélio Afonso Filho. Aurélio, um grande entusiasta, ele tinha já vendido as empresas dele, os negócios dele, e aí ele ficou meio sem o cotidiano do trabalho. Aí ele me contou que ele foi para o médico e falou: o que você gosta? Eu falei: gosto de carro antigo. Pois então, sim, vai se dedicar ao carro antigo. E assim foi o Aurélio se dedicando ao carro antigo, né? Então eu aprendi muito. Foi uma ordem médica. Foi uma ordem médica. E aí aliás, eu tenho outros amigos que também receberam esse tipo de ordem médica, né? Que deram a receita de se envolver com o carro antigo. Vai ser feliz. E vários que eu não vou nominar aqui, mas tem vários que eu conheço que me relataram isso. E aí o Aurélio foi um sujeito que se dedicou de corpo e alma ao antigo mobilismo brasileiro, né? Quem conseguiu resgatar o Brasil para estar como membro da FIVA foi o Aurélio, né? E Aurélio, federação sem recursos, sabe? Sem orçamento. Mas Aurélio pegava o Concorde, na época tinha Concorde, ele pegava uma passagem de Concorde e ele ia para a reunião da FIVA em Paris. E foi lá defender, dizer a importância do Brasil. De ser um dos países membros da FIVA. Então, e assim, ele fez do bolso dele. A federação não tinha capacidade financeira para isso, né? Ele conseguiu trazer uma reunião da FIVA, uma reunião de trabalho na FIVA no Rio de Janeiro. Foi fantástico. Os membros da FIVA ficaram, assim, impressionados. Aí o Aurélio colocou, se não me engano, uns 30 carros ali na orla, na frente do hotel, não lembro qual que foi o hotel lá em Copacabana, acho que era o Rio Palace na época, que foi por ali. Ele colocou os 30 carros, depois que terminou todas as reuniões de trabalho, 30 carros ali para os membros da FIVA pegarem os carros e irem até Petrópolis para almoçar. E quem tivesse lá que pudesse ir. Então, sim, o Aurélio trouxe uma situação de imagem. Colocou a coisa em outro nível, né? O Brasil num nível assim de representatividade muito importante, né? E aí, Aurélio, na época, eu era um dos vice-presidentes, nós tínhamos perdido o Borrego, nós tínhamos perdido o Everardo, que foram grandes colaboradores na federação, mas tinha Jorge Porcaro, tinha Otávio Pinto de Carvalho, de Belo Horizonte, sempre envolvido, né? Wilson Saraiva também, muito envolvido, o Muricy, muito envolvido, né? O Vetran do Rio, até porque o Aurélio foi presidente do Vetran do Rio e fazia eventos também muito, muito bacanas aí no Forte Copacabana, né? E aí eu estava junto com o Jorge Porcaro e o Otávio como vice-presidentes do Aurélio naquela época. E foi um momento um pouco assim da federação muito delicado, porque foi um momento que nós deixamos de ser entidade
a única entidade credenciada junto ao Denatran, e se abriu o credenciamento a quaisquer instituições que se diziam clube de carros antigos sem fins lucrativos. Tá. E aí começou uma crítica da importância da federação, a representatividade da federação. E aí a gente entendia que os clubes tradicionais, os estados, as cidades tradicionais, que na época eram mais evidentes aí, que era São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, do Sudeste, a federação teve mais envolvida nessas regiões, assim como lideranças. Nós entendemos que a forma como começaram a ter algumas indisposições, umas agressões quanto à entidade, nós entendemos então que deveria ser fora do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Foi então que nós tínhamos na época um antigo mobilista que fazia eventos maravilhosos, até porque a fábrica da Mercedes está instalada em Juiz de Fora, estava instalada em Juiz de Fora, e o Henrique Tilma, eu fui em vários eventos, ou quase todos os eventos que aconteceram lá em Juiz de Fora. E ele conseguia fazer no Parque da Lajinha eventos magníficos com patrocínio da Mercedes-Benz. E nós então entendemos... Eu cheguei aí em alguns eventos lá em Juiz de Fora da Mercedes-Benz, com patrocínio da Mercedes-Benz. E eram realmente eventos sensacionais, né? Sensacionais. E Tilma fez um trabalho lá genial. O evento lá em Juiz de Fora era fantástico, entendeu? Era E então o Tilman despontou como uma pessoa assim, fora dessas três capitais, e que poderia ser uma pessoa que não estava tão na vitrine para poder ser, talvez, provocado pelas entidades que estavam contra todo o trabalho de exclusividade que a federação tinha de credenciamento e que se abriu. Então, foi então que eu tive em São Paulo. O Tilman fazia parte da indústria, né? Fazia parte de uma associação de indústrias, e de vez em quando ele via São Paulo, a gente se encontrava. E aí as pessoas falavam que eu deveria ser o próximo, e eu disse que não deveria ser o próximo presidente da federação, porque naquele momento era um momento muito delicado. E eu, das agressões, o Aurélio estava vivo, ele não conseguia mais digitar para responder tantas agressões à entidade. Acho que foi muito, muito triste isso para o Aurélio, todo aquele momento. E eu, então, assumi naquele momento, até por uma orientação do Eduardo Ribeiro dos Santos, da Matel, que era nosso diretor de comunicação da FBVA, foi quando nós começamos a ter os encontros no Sambódromo, que resgatou todos aqueles festivais Brahma que a Matel fazia, né, nas feiras livres do automóvel. E aí, com o Aurélio, ele, como assessor, como diretor de comunicação, ele falou: Suga, você vai ter que blindar o Aurélio. A diretoria vai ter que blindar o Aurélio e você vai responder por ele. E aí, blindamos o Aurélio e eu comecei a responder aos ataques, às colocações. Eu lembro disso. Aí o Suga colocou o kimono dele, sentava atrás do computador e pau! Eu lembro. Não, eu escrevia, mas depois... Não. Eu lembro E que aí... você... Eu não tinha essa informação que você acabou de me dar, mas eu lembro que você... E eu te conhecia pouco na época, mas eu lembro de uma postura extremamente agressiva. Defensiva. Na verdade, as agressões vinham e eu fui defendendo. De rebater, de defender, de falar, olha, o pingo é nesse aqui, ó, e vem cá, que eu vou te mostrar como é que é. E muito, muito ativo. Tinha um site, o Diogo tinha um grande fórum. O pessoal que está aí, eu acho que lembra disso. Não tem ninguém aqui Sim. que é pré-WhatsApp, né? Que não está familiarizado com isso. Mas tinha fórum, não tinha? E ali tinha uma discussão tremenda, clube daqui, clube dali. Eu lembro, eu tinha pouco envolvimento ainda com a federação, mas eu lembro bem desse Eu tive 3 ligações. Eu tive 3 ligações numa noite. Minha mãe está aqui junto, ela sabe todas as ligações que eu recebi. Uma primeira foi do Og Pozzoli, meu mestre e meu cardeal. Ele ligou para mim, sabendo tudo isso que estava acontecendo e tal. Ele falou assim para mim, ligou e falou: Suga,
Não se jogue a lama junto aos porcos. A Federação Brasileira é a entidade mais representativa do antigo mobilismo brasileiro. Não se abale por isso. Escutei, ele falou, não responda mais essas colocações, esses ataques à federação. Eu falei, sim, senhor, o senhor tem toda a razão, não vou fazer isso. Segunda ligação que eu recebi, muito longa, foi do Otávio Pinto de Carvalho, à noite também. Me ligou e falou, não responda mais a esses ataques, porque as pessoas se agrupam pelas suas características e pelas suas colocações, pela sua postura. Então, não responda mais. Né? E aí o terceiro foi o saudoso Gil Leão saindo de Curitiba para um rally no Sul. Ele me ligou, o Gil Leão ligou para mim, falou assim, Suga, eu só quero te falar que a federação é a entidade mais importante do antigo mobilismo. Então, o que vier de baixo não nos atinge. Então, foi assim as colocações que eu recebi, e eu vi, então, que nós deveríamos ter um momento de uma liderança que não tivesse, talvez, essas pessoas mais visíveis junto à federação. E aí, com a vinda de uma das conversas com o Henrique aqui em São Paulo, nós almoçamos ali na Vila Olímpia, eu conversei com ele, e ele falou que ia pensar. Aí ele, claro, foi pensar, conversou com o Otávio, e aí realmente aí ele assumiu a presidência da federação, todo o desafio de transferir aquilo que a entidade era muito personalizada no Aurélio, né? E que passou a ser uma entidade do Rio de Janeiro, e foi para Juiz de Fora, e conseguiu tirar essa personalidade do Aurélio junto à federação e ser uma entidade fez um de uma grande forma trabalho, tio. Grande trabalho. Deixou o Guilherme de herança, deixou aí o Guilherme pra gente, ainda bem que o Guilherme ficou, porque sem o Guilherme não tem federação, vamos falar a verdade aqui, né, Suga? Sem Guilherme Majeste não tem federação, então o Gui ficou. O Gui deve estar por aí assistindo a gente. Deve estar. E aí o Guilherme, então, vem conduzindo toda a parte assim, a parte do dia a dia da federação com maestria, né? E todo o conhecimento que ele tem, né? E aí, passado esse momento aí de a gente já começar a ter uma entidade menos personalizada, tal, e dentro daquilo que eu já comecei a imaginar que a federação poderia, em algum determinado momento, resgatar aquilo que eu tinha escutado do Gil, do Og, do Otávio, e alguns amigos falando que eu, então, deveria me propor a me dedicar à federação. E aí eu fui conversar, graças assim, essa amizade que eu tenho com o Cláudio Rome, e o Cláudio virou para mim, vamos conversar com o nosso cardeal, Og Pozzoli. E eu fui lá no escritório da Avenida Pacaembu, com o Cláudio Rome, para a gente conversar com o Og, o que ele achava, né? O Og virou e falou assim, pois então coloque a banda na rua para que todos saibam que você será o próximo presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Com a bênção de Og Pozzoli. Então, com as palavras de Og Pozzoli, eu me propus a ser candidato, né? E aí foi aí que, naquele momento, havia uma outra chapa, mas aí todos somos amigos, né? Nós convivemos, o Sérgio Bassa convivia de ralis, ele foi presidente do MG Clube, entendeu? Eu participava dos ralis do MG, Alfa Romeo, então a gente, vamos para quê, né? Vamos trabalhar em conjunto, acho que tem um trabalho em conjunto aí que nós podemos fazer aquilo que nós imaginamos que a federação deva ser como entidade. E aí, de 2014 para cá, vocês sabem, o workshop, que eu acho que foi uma coisa que 2014. Eu sugeri em 2005 para o Aurélio, né? E aí ele fez, né, o workshop, mas era com a diretoria. Eu desenhei um formato, ele acatou e nós fizemos um workshop em 2005, que foi importantíssimo, porque é ali que nós criamos o manual do avaliador, né, tudo aquilo que nós fizemos, que o Aurélio acreditou naquilo que nós estávamos pensando, aconteceu e se efetivou com o workshop. Em 2014 nós atualizamos tudo, nós trouxemos mais de 130 pessoas para participar,
na elaboração de um documento de representatividade do antigo mobilismo brasileiro. Então, mais fortalecido a entidade se pôs com aquilo que eu escutei lá antes do Henrique, né? E aí ficamos aguardando qual seria o momento propício para implantar tudo que a gente imaginava e fortalecer como entidade representativa do antigo mobilismo brasileiro. E ter essa visibilidade e ser um dos 68 países membros da FIVA, de nós termos o Campeonato Brasileiro de Regularidade aí com orçamento e patrocínio próprio, não depender de orçamento da federação. Foi né? subindo, né? Os trabalhos junto a Brasília, graças à nossa capilaridade de ter colaboradores em Brasília, antigo-mobilistas que são voluntários e que trabalham para a gente estar sempre antenado dos assuntos do antigo mobilismo junto aos órgãos de governo, né? Isso também fez com que parlamentares, seja na esfera estadual, federal ou municipal, hoje veem o antigo mobilismo com mais seriedade, né? Restrições que vêm de algum vereador para circulação, como já aconteceu em Curitiba e outras cidades. Pegamos o diretor regional, foi lá conversar com o vereador, entendeu? E ações como tivemos no Rio Grande do Sul, que tivemos deputados estaduais, federais, com ação lá da mobilização contra aquelas, enfim, atrocidades lá, dos desmanches de veículos antigos, enfim. Salada da noite, né? E hoje eu entendo que a entidade consegue ter essa representatividade, esse reconhecimento, e tanto é que nós temos hoje um assento na Câmara Temática de Assuntos Veiculares e Ambientais. E isso é o trabalho que eu sempre digo que é importante. Fruto da, eu acho que lá de trás, né, de quando se fundou a federação, pelo que você falou, sempre se manteve como uma entidade séria e respeitada e respeitosa, né, Suga? Eu acho que tudo isso que a federação vem colhendo agora, inclusive esse reconhecimento na esfera federal, é fruto de tudo isso. Nada que nasce ontem ou que nasce fazendo bagunça tem esse tipo de reconhecimento, né? E eu só tenho que render agradecimentos e homenagens aos nossos mais de 60 voluntários junto à Federação Brasileira de Veículos Antigos, né? Que são desde a nossa diretoria executiva, dos nossos conselheiros fiscais, conselheiros consultivos, diretores regionais, são eles que põem a cara junto aos clubes, eles que dão capilaridade à federação, de nós estarmos escutando e levando informações para os clubes, e os nossos diretores técnicos, né? Quando eu falo, a certificação da Federação Brasileira de Veículos Antigos, a gente minimiza erros, por quê? Porque nós temos mais de 20 pessoas voluntárias que analisam os processos de certificação. Né? 2 minutos. Temos 2 minutos. Eu estou controlando bem o tempo aqui. Você tem alguma pergunta mais? Não, eu vou mandar um beijão para todo mundo aqui que participou da nossa live. Agradecer você, a audiência foi lá em cima, foi muito legal. Muito bom. Obrigado por ter topado participar, obrigado por ter incentivado esse projeto. Mandar um abração, um beijão para todo mundo que acompanhou a live aí, 1000 perguntas. Eu acho que cabe, de repente, a gente fazer uma segunda etapa num próximo momento. Vou me despedir de todo mundo mandando um beijão, passar a palavra para você, pedir para você fazer as suas considerações finais e também se despedir de todo mundo aí. Bom, primeiro agradecer a presença de todos aí, meus amigos, né? Importante a gente estar o hobby, e como fala alguns amigos que falam aí, somos amigos mobilistas, né? Então, todos aqueles que naquele momento criticaram a postura da Federação Brasileira de Veículos Antigos, hoje rendem que entidade é a mais representativa do antigo mobilismo brasileiro. Então, hoje nós temos uma entidade que é reconhecida, até aqueles que naquele momento não acreditavam e não confiavam, e hoje confiam. Então, eu agradeço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês com muita saúde. Muito obrigado pela presença. É isso aí. Gente, boa noite. Foi um papo com o Suga hoje. Quinta-feira que vem tem mais. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.